E aí galera, tudo bem? André Menin por aqui, hoje para bater um papo sobre uma macro tendência. Antes de começar o papo sobre essa macro tendência, eu vou fazer uma introdução rápida sobre o que é uma macro tendência. Garanto que você deve se perguntar, ouvir esse termo por aí, inclusive nos nossos conteúdos, e deve se questionar, poxa, o que é essa tal de macro tendência? Eu só ouço falar de tendência, né? Bom, macro tendência, ela tem tudo a ver com comportamento humano. De verdade, a gente não fala de nada estético nesse momento. Pode ser que ela vire algo estético, mas no primeiro momento ela é apenas um movimento da sociedade, um pequeno grupo de pessoas ou um grande grupo de pessoas que está se movimentando, está se comportando de maneira diferente perante situações políticas, econômicas, não necessariamente tendo a ver com design ou arquitetura, mas sim tendo a ver com a vida das pessoas. Isso gera movimentos que podem ser similares em vários locais do mundo ou vários locais do próprio país, e quando são percebidos de uma maneira mais clara, mais objetiva, se conforma então de verdade uma macro tendência. E aí a macro tendência, ela é o estupim, ela é a grande mola propulsora que faz com que as tendências aconteçam, existam e de verdade movimentem a nossa vida. E uma macro tendência que eu quero abordar aqui hoje é a decoração afetiva. 2018 você vai ver ouvir falar muito sobre isso. E ver também. Por quê? Porque isso já é uma representação da natureza estética do brasileiro querendo elementos de decoração afetiva na sua vida. E o que quer dizer decoração afetiva? Quando você pensa, acho meio difícil que você consiga alinhar ou atrelar essa expressão com algum elemento estético, né? Estou falando de decoração afetiva, necessariamente não falei de nada que possa aparecer na sua vida num primeiro momento. Quando eu falo de decoração afetiva, eu estou falando de memória, eu estou falando de história, elementos que possam estar no seu projeto ou na vida das pessoas e que tenham essa memória. Então a palavra-chave, a grande sacada para você conseguir traduzir algo de decoração afetiva para um projeto seu de arquitetura ou design é pensar na memória. E o que é essa memória? Não é a sua memória, não é a memória do seu cliente, mas sim é a história que o seu cliente tem para contar para você. Isso tem e vai ter a partir de 2018 para 2019, 2020, muito mais valor para o seu cliente. Por quê? A gente está passando por um momento de expurgação, a gente está eliminando os excessos que a gente sempre teve na vida, quando a gente fala inclusive de relacionamentos com rede social, com Facebook. Eu olhei aqui para o lado porque eu estou com o meu Face aberto. A gente é minado de informação diariamente. No entanto, a gente vem percebendo que isso tem tomado tanto tempo da nossa vida que está faltando tempo para viver de verdade. E a decoração afetiva vem justamente para trazer esse conceito de que é importante que a gente se relacione com os elementos do ambiente para que a nossa qualidade de vida seja amplificada. Por isso que a gente fala em memória, porque não tem maneira melhor de trazer um elemento agradável para a vida da pessoa que não seja algo que ele já tenha vivido antigamente. É muito mais fácil você conectar as pessoas com o ambiente e dizer que ele é agradável e fazer com que elas sintam isso, se naquele ambiente existe algum elemento ou alguma representação do seu projeto que foca nisso. E o que é focar nisso? É ouvir o seu cliente, entender o seu cliente, fazer um bom briefing, um ótimo briefing, focado muito mais nas emoções do que nos elementos funcionais. Todos nós já fazemos bons briefings funcionais. Agora, muitas vezes a gente se esquece de questionar o que o nosso cliente realmente teve de experiência na sua vida. O que ele gosta, a gente pergunta. Agora, gostar é muito relativo. A gente pode não compreender exatamente o que ele gosta para poder traduzir em um projeto. Agora, entender o que ele já vivenciou e principalmente quais foram as boas memórias, quais são as boas memórias que ele tem clara na sua cabeça, é o mais importante que você precisa entender do seu cliente. Entendendo isso, ou seja, você tendo a clareza que seu cliente teve um momento em família, que a família dele era grande antigamente e que teve um momento de adaptação financeira e a família cresceu, venceu na vida, isso tudo é muito importante. Num primeiro momento, você não consegue desenhar nada em cima disso, né? Você não consegue traduzir em desenho, arquitetura ou design esse conceito. Mas a partir daí você consegue buscar alguns elementos que possam traduzir isso na vida dele. E quais elementos podem ser? Bom, desde objetos que tragam essa memória, objetos da vida dele, da família dele, da mãe, da avó, do pai, do amigo, enfim, do marido, da esposa, elementos que realmente contem essa história para ele, você pode trazer e embutir no seu projeto, fazendo com que o seu projeto tenha os elementos necessários, mas que além disso
conte uma história para o seu cliente. O mais importante é contar a história para o proprietário do espaço, e não para todo mundo que vai visitar. Ou seja, criar um museu com decoração afetiva é um pouco difícil, porque todo mundo que visita, nem todo mundo tem uma conexão tão clara assim com um ambiente público. Agora, com um ambiente residencial é muito fácil, é uma grande dica que eu te deixo. Foca nisso, observa o que o seu cliente viveu, o que ele vivenciou, quais foram as grandes experiências da vida dele e busca elementos que possam traduzir. Muitas vezes você não vai encontrar elementos. E aí entra um segundo ponto da explicação que eu quero deixar para você. Talvez você vai tentar buscar alguma mobília, algum quadro, algum elemento para poder botar no seu projeto e o seu cliente não vai ter por questões de família dele mesmo. Então, uma dica que eu te dou é prestar muita atenção na história dele e traduzir de um modo moderno, contemporâneo, a história dele do passado, ou seja, buscar elementos de hoje que façam essa conexão e principalmente que você consiga usar isso na explicação, porque as pessoas entendem o seu intuito de projeto a partir do momento que fica muito claro para elas, né? E muitas vezes sim, precisa ter uma explicação, nem tudo é tão compreensível assim, a ponto de alguém bater o olho e já sair compreendendo tudo. Mas é claro que na decoração afetiva, quando a gente olha para objetos de antigamente, é muito mais fácil de se conectar com as pessoas. Então prioriza os objetos que o seu cliente pode ter, e todo mundo tem alguma coisa que pode fazer parte do seu novo projeto. Entenda que esse objeto pode ser o protagonista do seu projeto, e aí a decoração afetiva vai ser o grande protagonista do seu projeto. Não adianta você trazer um elemento e deixar ele escondidinho no canto porque você não gostou. Você que está projetando tem que entender que se essa é a história do seu cliente, ela deve aparecer. Muito provavelmente ele vai adorar o seu projeto justamente por isso e não pelo que você faz hoje, moderno, né? Feito no dia de hoje. Ele vai gostar daquele elemento de antigamente que você respeitou e valorizou. Então essas são algumas sacadas sobre decoração afetiva. Se você curtiu esse vídeo, curte, compartilha, conta para os seus amigos e fica de olho aqui no canal que a gente volta contando um pouquinho mais sobre outras macro tendências. Tá legal? Até mais!